Estamos começando mais um debate interior desta quinta-feira e hoje está aqui comigo a nossa amiga Rejane, né, apresentando esse programa junto comigo, diretamente da TV Interior, ao vivo pela TV, que está aí na sua casa, a gente pede permissão para entrar na sua casa, e também pelo Facebook. Antes de apresentar os nossos convidados, quero deixar aqui o WhatsApp para aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas, né? É o DDD 22 981 36 3383. Nós estamos recebendo hoje o Sávio Figueira, que é professor e pesquisador na Universidade Federal de Ouro Preto, no campus João Molevade, Minas Gerais, e o Francisco Fernandes, o Chiquinho da Educação, né, como ele é conhecido, gerente de RH do supermercado Avistão, da rede de supermercado Avistão, ex-prefeito de Araruama e também esposo da atual prefeita, a Lívia, né? Vamos começar, então, como o nosso tema hoje é quem educa é pai e mãe, a escola abre a janela do conhecimento, como o nome dele, o nome que é conhecido é Chiquinho da Educação. Vamos começar pelo Francisco Fernandes aqui. Francisco, gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouco da sua experiência de vida com a educação. Matheus, boa noite, Rejane, boa noite, professor Sávio. Eu sempre me curvo a qualquer educador, porque entendo que transforma a vida das pessoas. O tema é perfeito, eu acho que esse tem que ser o grande debate no Brasil, porque principalmente nos últimos 20 anos, o que nós vimos, não vou nem botar que é o governo de esquerda, eu acho que criaram uma ideia de que o Estado deva ser pai e mãe. E confundiram, e aí romperam com o processo de evolução de um processo educacional no nosso país. Porque hoje você vê, a pessoa faz o filho, pega a Bolsa Família, entrega o filho para o Estado educar. Não é função, na minha visão, do Estado educar filho de ninguém. Quem educa é pai e mãe. O Estado tem que abrir a porta do conhecimento, da oportunidade, a porta científica, oferecer, na verdade, aos filhos do nosso país a oportunidade, e jamais educar. Transferiram isso para os educadores, para os gestores públicos desse país, e virou essa baderna horrível. E eu acho que é nesse debate que a gente tem que focar muito para servir de exemplo. Porque as pessoas falam em educação, eu vejo candidatos a governadores, a presidente, vamos investir em educação. Eles não sabem nem o que é educação. Porque quando você vai para uma escola, isso é escolaridade. Educação é um conjunto da obra onde que os pais entendam claramente que a função de educar o filho é dentro de casa, e levar e ter essa interação. Porque escola que não tem a interação dos pais, não há uma convivência harmônica dos pais com os educadores, vai acontecer o que nós estamos vendo no Brasil, gasta-se dinheiro, e digo para vocês, viu, não é problema de falta de dinheiro. Talvez seja um dos países que mais tem dinheiro para investir dentro da educação pública. Falo isso porque fui prefeito de 2001 a 2008, e ninguém investiu na educação, ninguém mesmo. Ganhei todos os prêmios na educação, de investimento numa educação de verdade. Agora, a primeira missão minha, nos primeiros 90 dias do meu governo, isso em 2001, foi trazer os pais à sua responsabilidade, mostrar que educação de qualidade só poderia existir se eles fossem ativos e participativos na vida escolar do seu filho. Com certeza. Gostaria também, Sávio, se apresenta para o pessoal de casa, fala aí qual a sua visão geral sobre esse debate que a gente vai fazer aqui hoje. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer ao convite da TV Interior para poder estar participando desse debate, que acho que só tem, certamente, claro, eu posso contribuir com alguma coisa, mas acho que eu vou ganhar muito mais com a palavra dos colegas do que eu posso estar contribuindo.
Bom, meu nome é Sávio, né, como você falou, eu sou professor de Física da Universidade Federal de Ouro Preto, do campus de João Molevade. Fui criado em Cantagalo, saí de Cantagalo para estudar na UENF, no norte do estado do Rio de Janeiro, em Campos. Lá fiz licenciatura em Física, né? Comecei fazendo engenharia, fiz 3 anos, larguei a engenharia para fazer licenciatura porque eu queria ser professor. O Duda, vocês conhecem, estudou comigo, pode perguntar a ele depois, que quando vários meus colegas falavam, Savinho, você um dia vai ser professor. Tentei não ser, mas não tive como não escapar, né? Fiz minha formação em Campos e passei no concurso em 2011 e vim para aqui para João Molevade, onde aqui eu moro. Sou pai de 3 filhos pequenos, um menino de 10, uma menina de 8 e outra de 6. E dentro do meu trabalho que eu faço dentro da universidade, além de lecionar para os cursos de graduação, eu faço trabalho de pesquisa na área de ensino e trabalho de extensão. Trabalho de extensão é levar a universidade à comunidade. Então, dentro desse trabalho, eu uso 2 projetos, basicamente, que é levar material de divulgação científica às escolas, através da física, né? E nesse período de pandemia, a gente estou fazendo esse trabalho em sistema home office, teve que mudar tudo. E a gente vai levando, vai de escola para escola, e a gente vai vendo cada realidade entre as escolas são diferentes. Por causa disso, tenho acompanhado como é que está indo o ensino público na região, o privado. Então, você vê a discrepância muito grande dentro da cidade, isso não reflete só aqui em João Molevade, mas no país inteiro. E estou podendo também levar esse trabalho agora, ultimamente, esses dias também em escolas lá em Portugal, onde, assim, sempre quando eu vou a Portugal como professor, eu sou tratado diferente como eu sou tratado aqui no Brasil. Então, assim, eu espero contribuir um pouco aqui como professor também, a visão de como professor, mas também a visão como pai também, que eu sou pai de 3 crianças, e esse convívio, não só com meus filhos, com os professores dos meus filhos, eu também aprendo bastante, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Eu falo isso muito com meus alunos, que são adultos, que falam assim, ó, quem educa é pai e mãe. A minha competência é passar informação técnica para vocês. Mas a educação, quem dá é pai e mãe. E isso eu tenho que falar para aluno para mais de 20 anos aí, de idade aí, né? É uma realidade que na minha época de graduação eu não vivi isso. Mudou muita coisa dos 20 anos para cá, sim, infelizmente. Com certeza. E hoje a tecnologia também influencia um pouco na educação, né? A gente vai estar falando sobre tudo isso. Queria que a Rejane, que vai ser a apresentadora desse programa juntamente comigo, se apresentasse aí, o pessoal que está nos assistindo, e também deixar com a Rejane a primeira pergunta para os nossos debatedores, se a Rejane puder já fazer a primeira pergunta aí, primeira ideia. Rejane, com você. Olha, boa noite, é um prazer estar aqui na TV Interior, conversando com essas pessoas tão adoráveis, amigos adoráveis. Então, fica aqui a minha saudação aos professores, né? E em especial aí o Chiquinho e o Sávio. Então, meu nome é Rejane Nunes e eu sou educadora, eu sou formada em Geografia e eu tenho pós-graduação em Gestão Escolar. No ano de 2019, eu fui diretora da escola do meu bairro. E vocês conhecem muito bem qual é a realidade e o enfrentamento que sofre um diretor, um gestor escolar, né? Mas eu gostei muito da experiência. Agora eu estou vendo que Sávio é escritor e ilustrador de livro. Sim. Eu dou aula de falar em público, sou coach e também sou contadora de história, certo? Hoje eu não vou contar nenhuma história, não. Hoje eu só quero fazer perguntas. Então, Chiquinho, eu já vou fazer a primeira crítica ao Chiquinho.
Rejane. Oi? Não, vou fazer Antes de você fazer sua pergunta, eu pedi só para você chegar, como é ao vivo, né? Isso acontece, você chegar um pouco sua câmera para trás, que está cortando no visor. Eu não tô, eu só estou vendo os lábios dela. Ou chega o celular um pouquinho para cima, assim, para baixo, né? Descendo. Mas está cortando o seu rosto. Melhorou ou não? Ainda está cortando. Ainda está cortando um pouco. Vou botar um livro. Você vai ter que botar um livro aqui. Você vai ter que... Agora. Aí, ótimo. Desculpa te interromper, fica à vontade. Não, voltou. Voltou de novo. Oi? Aí. Assim, do jeito que tá ótimo. Aí é o ponto. Hoje, vai ter que botar outro livro. Do jeito que tá assim, Rejane, tá ótimo. Tá me ouvindo? Senhor. É porque o meu laptop tá lá na casa da minha filha. Vê aí. Agora assim tá bom. Tá. Ô, Chiquinho, olha só. Diga para mim. Eu vou agora ligar a minha veia feminista. Eu Claro. quero saber que história é essa da sua esposa, ela ser... Como é o nome dela? Lívia de Chiquinho. Lívia. Essa história de Lívia de Chiquinho. Isso é uma posse, isso é um mimo, né? O que é isso? Ou é machismo? Porque não, isso é paixão, porque hoje eu já sou conhecido como Chiquinho da Lívia. Entendeu? Então tá ela já está fazendo um governo tão extraordinário que já me superou. Ela, com 3 anos de governo, já superou meus 8 anos de governo. E ela foi... Claro que na época foi uma jogada de marketing, claro, até porque pela minha popularidade na região, não só em Araruama. Aí a gente entendeu que o Chiquinho de Lívia não é da Lívia do Chiquinho, é Lívia de Chiquinho. Né? Se fosse do, seria propriedade, né? Mas de não. De é uma composição de nome e foi uma boa estratégia de marketing, haja vista que ela ganhou a eleição com 34 mil votos e o prefeito que estava no poder só teve 12 mil votos. E agora vai ser de 4 por 1. Lá foi 3 por 1. Mas na reeleição dela eu tenho certeza que será 4 por 1, pelo extraordinário governo que ela vem fazendo. E nós que somos professores, você vê como é que uma preposição muda, né? Lívia de Chiquinho. Está perdoado. E agora eu sou Chiquinho de Lívia, viu? Agora eu estou sendo reconhecido não mais como Chiquinho da educação, mas como Chiquinho de Lívia. Parabéns. Parabéns, Lívia. Olha só, Chiquinho, a gente vendo aqui a sua história de vida, que eu acompanhei aqui a sua história de vida, que você, até chegar em Araruama, né, você trabalhou na charutaria, você, com 10 anos de idade, né, você parou de estudar para poder trabalhar, ajudar a família. Aí você foi para a charutaria, com 15 anos você já era gerente, né? Com 18 você já era diretor-presidente. Aí, em 1990, você foi para Araruama, aí já entrou para o ramo de gênero alimentício, não é isso? Foi candidato a primeira vez, não foi eleito, em 96. 96. Depois, foi eleito e reeleito. Então, a pergunta é, como o tema é quem educa é pai e mãe, e a escola abre a janela do conhecimento, em algum momento, lá nos seus 10 anos, lá na sua adolescência, em algum momento, você se sentiu magoado, revoltado? Vou fazer 3 perguntas. Por estar fora da escola? Outra,
Você sofreu algum bullying por você não ter uma formação acadêmica lá na sua fase adulta já? Você sofreu algum bullying? Que você foi enfrentar eleições, né? E qual era a sua relação com seu pai e com sua mãe a respeito disso? Pô, eu tô com 10 anos, vou trabalhar, tô com 15, estou trabalhando, estou estudando, porque hoje o Conselho Tutelar não admite, né, a criança trabalhando. Então, eu queria que você me falasse disso. Algum momento você ficou chateado, você sofreu bullying, e como era a sua relação pai, mãe e irmão? Olha, não, a relação era espetacular. Meu pai, eu sou nascido e criado em Partido Alferes, que na época, quando eu nasci, em 1958, era o 3º distrito de Vassouras. Meu pai ganhava um salário, que ele era um plantador de tomate, ele era empregado de uma plantação de tomate, e responsável como eu, 10 filhos, eu tenho 5, né? Mas como eu sempre fui, eu sou o 7º de 10, eu sou ali no 7º filho, mas como eu sempre fui o mais articulado, mais teimoso, o cara que queria buscar o espaço, como meu pai não poderia naquela época, porque no Partido Alferes tinha só a escola típica rural, e você só poderia entrar com tênis, com aquela bermudinha e com a camisa, tinha que ter uniforme, senão você não entrava na escola, era rígido naquela época. E eu sabendo e meu pai priorizou, como eu era o mais articulado, ele priorizou dar uniforme para mim, e aí eu poder estudar. Então, na verdade, eu parei de estudar em 1967, quando eu estava completando 9 anos. E aí eu cismei que eu tinha que fugir de casa para buscar meu espaço, para poder deixar meu pai colocar um outro irmão, uma irmã no meu lugar, para que ela pudesse estudar. E aí é que ficou só uma ferida, né? Mas foi uma ferida que não me magoou, mas quando eu saí de casa, no dia do meu aniversário, dia 17 de novembro de 1967, eu saí com um objetivo muito claro: vencer na vida, ajudar meus pais, que sempre foram maravilhosos, mesmo ganhando salário mínimo, nunca deixou nenhum dos 10 filhos passar fome, né? Mas não poderia dar a oportunidade de estudar aos seus filhos, e meu grande sonho como ser humano era ser advogado. Meu sonho era estudar, chegar a ser um advogado. Graças a Deus que eu não fui. Preferia ter sido um professor. Mas eu, na verdade, não tenho nenhuma mágoa, não sofri nenhum bullying, até porque Deus foi muito generoso comigo, porque quando eu saí de Partido Alferes, eu fui para Nova Iguaçu, menos de 6 meses eu conheci um cara extraordinário da família Richa, Dr. José João Alberto Richa. Eu tinha já quase 10 anos de idade, eu engraxando o sapato dele, e aí ele falou: menino, você é muito esperto, muito inteligente. Falei: não, mas eu vou ser o melhor comerciante desse país. Falei para ele. E ele era o dono da charutaria Estrela, e eu não sabia, estava engraxando o sapato dele ali na rodoviária em Nova Iguaçu. E aí ele insistindo com ele que eu seria o melhor comerciante desse país. Eu falei: bom, se eu não tenho estudo, a minha única chance é ser um empresário, é ser um comerciante, para poder ganhar dinheiro e poder ajudar meus pais e construir uma família. E aí ele ficou encantado comigo, me mandou no outro dia, me deu um cartãozinho da charutaria Estrela, falou: você vai lá no meu escritório amanhã. Eu fui no escritório dele, em Juscelino, em Mesquita, e aí quando eu cheguei, que me anunciaram uma criança: tem uma criança que querendo falar com o senhor, doutor José. Aí ele abriu a porta, eu entrei, ele estava lá com mais de 5 homens lá, ele era o comprador, né, daquela época, da empresa dele, e ele falou: lá o menino que falou para mim que ele vai ser o melhor comerciante do Brasil. E eu falei: o senhor um dia vai ser meu empregado. Falei para ele. E aí 8 anos depois eu passei presidente, ele subalterno em mim. Então Deus foi muito generoso comigo. Eu não tenho nem o direito de dizer que sofri, ou que não houve
sofrimento da minha vida. Foi só graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez por mim. E o doutor José foi muito importante, porque ele falou, já que você não vai querer estudar mais, que você quer ser empresário, quer ser comerciante, você vai ter que ler um livro por dia. Ele me fez comer livro. Então, eu fui lendo para poder... Então, isso foi uma... Ele fez até comigo uma oficina de leituras. Né? Então, esse aprendizado, ele foi muito... Foi o doutor José Alberto Richa, meu primeiro e único patrão, foi muito importante na minha vida, porque ele me fez ler muito, pagava jornal naquela época, ele dava um jornal dos esportes, mas também tinha que ler o Jornal do Brasil. Então, para que eu pudesse corrigir até meu vocabulário, até meu português, pudesse melhorar, porque ainda o único diploma que eu tenho até hoje é o diploma de prefeito da cidade de Araruama. E como é que é hoje a sua relação com seus filhos em relação a estudar? Eu sou por excelência, por vontade de Deus, um educador. Eu me sinto um educador, eu só entrei na política pela educação, haja vista que se você pegar meus discursos de 96, quando eu fui candidato pela primeira vez, e pegar meu discurso, olha que eu só tinha 6 anos na cidade de Araruama, e pegar meu discurso de 2000, eu dizia, e olha o que mais Araruama precisava naquela época era asfaltar, porque Araruama está entre as 10 maiores cidades em extensão territorial, e está entre as 10 prefeituras mais pobres até hoje do estado do Rio de Janeiro. Muito pequeno poder de investimento. E eu dizia no palanque, olha, se tem alguém aí embaixo que está pensando que eu vou calçar a sua rua ou que eu vou fazer uma pracinha no seu bairro, não vote em mim, porque enquanto eu não fizer da educação de Araruama referência nacional, eu não coloco um palmo de asfalto. Você pode pegar, se tiver nas redes sociais, meu discurso de 96 e 2000, que todos os meus discursos eram esses. Se tem alguém nesse comício que está pensando que eu vou fazer pracinha, que eu vou calçar a sua rua, não vote em mim, porque só vote em mim aqueles que queiram um investimento sério, focado na educação, porque eu ainda falava assim, não colocarei um palmo de asfalto enquanto não fizer da educação de Araruama referência nacional. E foi com esse tom que a gente foi eleito em 2000, reeleito em 2004, e nós apresentamos a cidade de Araruama, como ela é muito extensa. Araruama tem 638 quilômetros quadrados. Desses 550 quilômetros quadrados são especificamente de área rural, né, com um bom potencial de agricultura, de agronegócio. E foi lá que eu comecei a governar. Nós dividimos a educação de Araruama em três etapas, que é o grande erro do Brasil. O Brasil nós somos caipira, eu tenho muito orgulho de pertencer a um país produtor rural. E nós achamos que somos o país do futebol e do samba. Não, nós estamos bons jogadores. O país do futebol é a Inglaterra que inventou o futebol, que criou o futebol. Lá é o país do futebol. Nós temos grandes jogadores, temos potenciais para grandes jogadores. Mas nós somos rural, nós somos produtores rurais. Já vista que há 30, 40 anos atrás, mais de 80% da população morava no interior, e hoje já é o contrário. Mais de 87% da população está nos grandes centros urbanos. Esse foi o grande erro estratégico do Brasil. Por quê? Porque na área rural, quando se tem um colégio, é o que há de pior no país. Vocês podem observar isso. Quando se tem escola na área rural, é o que há de pior. É tudo adaptado, tudo salinhas pequenininhas, às vezes até o dono de uma fazenda que doou até um curral velho lá, o prefeito foi lá, botou um telhado, fez umas divisórias. Essa é a grande realidade do Brasil. Eu levei 2 anos fazendo as escolas da área rural. A escola da área rural que nós implementamos em Araruama, no meu primeiro ano de governo, eu dividi os 550 quilômetros quadrados em 5 micro-regiões de 110 quilômetros quadrados. Então, em cada micro-região dessa, nós implementamos uma escola rural de tempo integral, estou falando em 2001,
de tempo integral, com 5 refeições. O aluno ganhava do tênis à boina para não pegar o sol, né? E ainda tinha um ônibus zero em cada escola dessa que nós implementamos. E foi assim que a gente começou, fazendo a educação lá na área rural. É só você ver como desenvolveu o Sobara, como desenvolveu nossa área rural. Nossa produção rural hoje é muito maior, muito mais dinâmica do que era antes de eu assumir. E aí viemos depois investindo na educação mais urbana, porque eu sou a favor da educação de tempo integral na área rural. Centro urbano, eu sou altamente contra. Eu acho que não ajuda, não prospera, a não ser o ensino médio, e muito difícil, também não é fácil. Agora, o ensino fundamental, eu entendo que na área rural, no Brasil inteiro, se fosse de tempo integral, nós não teríamos essa superpopulação urbana que temos hoje. E foi assim que a gente foi levando, fizemos 54 escolas de primeiro mundo. Não é? Se você vier visitar, se qualquer brasileiro vier visitar uma escola nossa lá na Sobara, eu estou falando daqui do centro de Araruama, moro no centro. Sobara está a 50 quilômetros daqui do centro. Lá tem clínica, lá dentro do mato, lá na Sobara tem clínica. Nós vamos chegar aí, peraí, calma aí. Já vamos chegar nisso aí que você está falando. Nesse projeto seu maravilhoso, que você... Porque a escola na área rural tem que ser de tempo integral. Discordo, escola... As melhores escolas do meu governo, as melhores, as mais completas escolas, eram da área rural. Da área rural, eu dava do tênis à boina. Na área urbana, eu só dava só a camisa e a caderneta. Uma estrutura maravilhosa. Chegar no seu educação. Eu quero fazer uma pergunta para a Sávio. Posso? Sim. Sávio, como é que é o nome da sua esposa? Tá? Cecília Monerá. Tá, mas é Cecília de Sávio também ou não? Não. Tá. Olha só, Sávio, Sim. eu quero que você me explique como é que surgiu essa ideia de estudar física. Que a pessoa que resolve estudar física, não sei, cara, como é que é isso? Querer estudar física, né? Como é que surgiu isso aí? Por que você resolveu estudar física? Você sofreu alguma influência dos seus pais? Tipo assim, seu pai tinha um sonho? Eu queria um filho dentista, queria um filho psicólogo. Aí você falou assim, não, papai, eu quero estudar física. Tem algum físico na família? E como é que era? A mesma pergunta que eu fiz para Chiquinho. Como é que era a sua relação com os seus pais? Como é que era essa relação desse apoio, da influência de estudar? Como é que é isso? Foi legal, não foi? Exigiam de você? Como é que é? Então, vamos por partes, né? Então, a questão de ser físico, né? Assim, na minha família, da área de exatas, somente eu, né? A minha mãe ela se formou como professora, como normal, né? Na época fez o curso normal. Depois que meu pai começou a trabalhar, ela assumiu a casa. Meu pai é médico, aposentado, foi médico em Cantagalo por vários anos. Trabalhava em Cantagalo, Cordeiro, trabalhava em Bom Jardim também. E tenho 2 irmãs mais velhas, uma é bióloga e outra é médica. Então, assim, tudo da área biológica, eu fui o único da área de exatas, né? Desde criança eu gostei muito da área de exatas, eu sempre gostei muito de ciências, né? E quando eu era criança eu falava que queria ser cientista. Mas meu pai nunca me influenciou assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Ele sempre deu liberdade. Ele só falava comigo o seguinte: ele perguntava quando eu fui fazer vestibular e tal. Eu primeiro escolhi engenharia, depois eu migrei para física, né? Mas quando eu fui vestibular a primeira vez, ele falou assim: você vai fazer o quê? Eu falava: vou fazer engenharia. Ele: você vai fazer medicina? Não, eu falei: não vou não. Aí, graças a Deus, ele não ia deixar, brincando comigo. Mas ele nunca foi. Agora,
a questão da física, primeiro que a física é muito linda, e particularmente das áreas de conhecimento eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil aprender física do que aprender uma língua. Que a questão, cada Você um tem... acha que... Fala de novo, você acha que isso Cara, Cada um tem uma facilidade, ele ia falar aí. Ó. Olha isso, Chiquinho. Ele Mas olha acha só. física fácil. Presta atenção. Porque assim, Fala, Sérgio. o ser humano é dividido em vários graus de inteligência, tem vários tipos de inteligência, tem 11, mais ou menos, áreas, se eu não estou errado. E cada um tem uma. Por exemplo, o Chiquinho tem um dom da oratória, a inteligência dele. Tem pessoas que têm um dom na área de logística, o dom da coordenação física, uma inteligência de coordenação física. Então, cada um tem... Sabe, são 8 possibilidades de inteligência múltipla. Isso. Então, aí essa era que eu me encaixava mais, né? E quando eu resolvi ser professor de física, uma das coisas que eu sempre questionava é a forma que era e ainda é lecionado física no Brasil. Né? Existe um jargão assim, cultural que física todo físico é louco, todo físico é maluco e física é difícil. Né? E que física é impossível. Eu acabei de crer, ele falou que é fácil, pô. Aí, Chiquinho, ele falou que é fácil. Vamos acreditar nele. Vocês vão entender o seguinte: a física é uma das ciências que descreve a natureza. Existem as ciências naturais, que é a matemática, a física, a biologia e a química. Se nós somos seres que fazemos parte da natureza e a física é uma das áreas que descreve a natureza, não pode ser difícil. E a gente vê física o tempo inteiro. O problema é de como é passado a física para os alunos. Esse é um problema sério. Então, o problema não está na física, e sim de como é lecionada a física. Não só no ensino médio, mas também no ensino superior. Bom, isso foi que me motivou a ser físico. Então, agora, em termos de apoio para estudar, assim, uma coisa que meu pai sempre falou, marcou muito meu pai e minha mãe. Eles falaram o seguinte, que sempre falavam comigo, uma coisa que eu posso deixar de herança para você e para suas irmãs é a educação. Não tem nenhum bem material, e até hoje não tem, né, que assim, possa deixar de herança para você. Você tocar um negócio, como for, se você quiser ser alguma coisa na vida, você tem que estudar. Se eu conseguir ser o que eu sou, foi porque eu estudei. E meu pai sempre foi muito de ler bastante, minha irmã também. A minha irmã também é escritora. Eu estou iniciando minha vida como escritor, estou com o 2º livro. A minha irmã já é escritora há mais tempo, a senhora pode até conhecer ela, é a Fabiana. Você conhece Augusto Guinin? Conheço, Augusto foi colega meu lá do Euclides, né? Por que eu estou falando do Augusto, Regiane e Francisco? Porque o Zé Augusto, ele é doutor em física, ele é daqui de Santa Rita da Floresta e é escritor também. Quando você tocou no ponto do escritor, eu lembrei que Augusto também gosta muito de literatura e física. Minha turma era uma turma na frente do Zé Augusto. O Zé Augusto regulou comigo, mas minha turma era uma turma na frente. Ele é um pouquinho mais novo. E uma pessoa maravilhosa, um carinho muito grande que tem por ele. Mas, então, assim, isso meu pai, então, assim, eu sempre fui muito preocupado e sempre muito preocupado com a educação. Então, eu achava assim, eu queria fazer alguma coisa, queria trabalhar de uma coisa que me desse um sustento, o mínimo necessário para sustentar a minha família, e queria, ao mesmo tempo, uma coisa que eu pudesse contribuir para a sociedade. E eu, dentro do meu perfil, quem encaixava melhor para contribuir com a sociedade é a profissão como professor, né? Então, sou formado em licenciatura em física, depois eu fiz mestrado e doutorado, não em física, mas em ciências naturais, né? E eu tive até a oportunidade de fazer parte do meu doutorado na Alemanha, e essas experiências que eu tive, uma coisa que sempre me marcou muito, e me marca até hoje, né, que se torna como desafio, é a questão de como é que o professor é visto aqui no Brasil e como é que se é visto lá fora. Não só na esfera que eu falo governamental, de gestão política, mas a questão hoje em dia que eu acho até mais complicada é como a sociedade brasileira lida com os profissionais, que eu acho que é pertinente o tema desse debate, que quer, né, os pais empurrarem a educação para os professores.
Isso, a gente se vê muito no ensino fundamental, no ensino infantil, no ensino médio, e hoje eu vejo muito isso dentro da universidade. E eu trabalho na universidade pública, não trabalho na universidade particular, não. Eu nunca imaginava que dentro da universidade pública eu poderia ver algumas coisas de pai e mãe querer interferir em algumas coisas. Ainda é pouco, mas já está chegando lá. Então, é um desafio muito grande. Realmente é um prazer muito grande ser professor, mas aqui fora, assim, quando você fala que é você professor, se deixa um pouco de lado. Você fala que é professor de física, mais ainda, né? Agora, lá fora, quando você fala que é ser professor, eles faltam estender um tapete vermelho lá. Para vocês terem uma ideia, ano passado eu fiz uma exposição fotográfica, eu sou fotógrafo amador, num museu de ciência lá em Coimbra, né? E eu sou tratado bem até hoje por causa dessa exposição, né? Estou conseguindo desenvolver uns trabalhos lá, um reconhecimento que eu nunca tive aqui no país como professor. Então, isso é gritante. Sabe, nós vamos chegar nessa base aí que você está falando daqui a pouco, e também para dizer para você que nós recebemos em Cordeiro, há uns anos atrás, aquele senhor da Escola da Ponte. Ele veio fazer uma palestra aqui em Cordeiro. A gente fica encantado com a Escola da Ponte em Portugal, né? Então, foi muito bacana, mas daqui a pouco a gente vai falar isso aí. Oi, Chiquinho. Rejane, Oi. Antes de você fazer sua pergunta, eu estou acompanhando o pessoal pelo Facebook aqui, então deixa eu deixar aqui as considerações pessoal, calma aí. O Júlio Mourão Monerato mandando boa noite. A Ana Campos está falando aí, ó, esse aí foi o melhor prefeito na nossa educação em Araruama, e também que Chiquinho foi o exemplo de educação em Araruama. A Aline Sabatino está falando aqui, ó, grande Chiquinho, eterno prefeito que transformou a educação do município de Araruama. A Cristiane Moutinho falando que a educação na gestão do Chiquinho foi digna. O Wellington Melo falando que o Francisco é o nome da educação da região dos Lagos. Sou memorialista e folclorista, e Chiquinho da Educação foi o prefeito que mais fez pela educação na região dos Lagos. Chiquinho da Educação governou Araruama de 2001 a 2008. Complementando aí. Deixa eu ver mais quem aqui. Tem mais alguns comentários. O Alex Silvestre está parabenizando. O Wellington Melo está trazendo aí uma frase do Chiquinho. Educação é a espinha dorsal da transformação de uma sociedade. Está aqui entre aspas. Assistindo também o Marlos Araruama. A Aline Sabatino também está falando aqui com a Rejane, que a prefeita não é mais conhecida como Lívia de Chiquinho. Hoje é conhecida como a prefeita que mais fez pelo município de Araruama. Ela é conhecida como a primeira mulher a assumir a prefeitura de Araruama e a primeira mulher a tirar nosso município da lama. Quando ela assumiu, nem luz na nossa cidade tinha, a UPA estava fechada. Hoje a prefeita é conhecida pelo trabalho e pela excelente gestão que vem fazendo na prefeitura. A Shirley Edson está falando, Sávio, exemplo de professor e pai. Você é nota 1000, abraço de Juninho. Cristiane Moutinho falando que Francisco sempre colocou a educação acima de tudo. E hoje nossa prefeita Lívia de Chiquinho está não só cuidando da educação como prioridade, mas todas as áreas. O Darlan Cabral, muito bom. Francisco, um professor. Ana Costa, Chiquinho da educação, sou fã. O Wellington aqui também tecendo alguns elogios, falando que o Chiquinho levou a inclusão digital nas escolas municipais de Araruama e construiu pavilhões do saber, biblioteca e laboratório de informática, em todas as escolas da cidade. Foi o prefeito que resgatou toda a cultura de Araruama. Araruama possui a segunda maior história indígena tupinambá do Brasil, graças a esse genial homem. Ana Costa falando que leitura é vida.
Marinalva Cabral, grande Chiquinho, Arthur Campos, grande Francisco. São muitos comentários aqui. Estou avaliando aqui os comentários. Vale ressaltar de um homem que tem a 3ª série primária. Pois é. Cristiane Lopes, da educação. Esse homem revolucionou a educação da sociedade. Pode falar, Rejane. Que dia que o Chiquinho vai vir ser prefeito de Cordeiro? Não. Vai mudar para Cordeiro, para ser prefeito olha, aqui. eu deixei de ser prefeito em 2008, disse que a minha missão estava cumprida, que eu queria dar oportunidade a outras pessoas, mas se eu tiver que ser agora, é governador do estado. Eu não aceito outro cargo a não ser governar esse rico estado do Rio de Janeiro. Tá certo. O Chiquinho, olha só. Jane, o bombeiro Guzmão tá falando que chegou na live, pediu para te avisar. Ah, tá, ele é um turco. Olha só, o Chiquinho, com todo esse projeto bonito, todo esse investimento, essa responsabilidade aí com a educação, eu quero te perguntar o seguinte: Araruama, qual é o nível de evasão escolar de Araruama? Araruama também tem um olhar especial para a educação de jovens e adultos? E me fala, depois que você me responder isso aqui, eu quero que você me explique da onde que você trouxe essa ideia, esse desejo, da onde surgiu esse projeto do Brasil Educação. Como é que surgiu para implantar em Araruama isso? Não, deixa eu te falar. Araruama, Brasil de Educação. Vou repetir. Isso foi quando eu tomei a decisão de sair de casa. Porque quando eu tomei a decisão de sair de casa, para criar a oportunidade de meu pai poder dar uniforme a um outro irmão ou irmã minha, que eram uns 10. Ele só podia dar para um. E, claro, que eu saí com aquele sonho agarrado no meu coração. Quando eu entrei dentro da Maria Fumaça, que era o trem que ia de Partido Alferes até Japeri, na minha cabeça, você imagina na cabeça de uma criança, claro que eu já era uma criança, já que já trabalhava, eu já engraxava sapato, eu vendia laranja nos campos da Partido Alferes, em Arcozelo, então eu já produzia, Mas era uma pessoa que já produzia, era uma criança, mas eu, na minha cabeça, dentro daquele trem, naquela Maria Fumaça, até chegar a Japeri, aquele negócio apitando, não sabia nem onde ia parar, eu sabia que eu queria ir para Nova Iguaçu, que eu via falar que era, naquela época, a cidade mais próxima, depois de Japeri, que tinha mais importância econômica, era Nova Iguaçu. Então, na verdade, dentro do meu coração, eu já, tanto é que quando eu cheguei a gerente com 15 anos de idade, na minha fala para assumir a gerência, eu falei que a gerência da empresa do Dr. José Alberto Rich era um caminho para que eu pudesse chegar um dia ao poder público e poder dar aos outros chiquinhos e chiquinhas o que o poder público não pôde me dar. Porque na minha cidade não tinha escola pública, tinha escola típica rural. Você não pagava, mas você tinha várias exigências, como uniforme, tinha que ter aquele tênis bonitinho que dava chulé, o conga, o samelo, e tinha que ter a bermuda de tergal azul, a camisa branca. Então, era uma vida muito difícil. Então, já veio aquilo no meu coração. Se você pegar minhas falas, se você pegar a minha história, desde quando eu fui para a casa do Dr. José Alberto Ruiz com 10 anos, e entrei na empresa dele com 10 anos, você vai ver que meu sonho era chegar ao poder público um dia e poder fazer pelas outras crianças desassistidas um projeto de educação. Eu não fui candidato a prefeito para asfaltar a rua, eu não fui candidato a prefeito para outra coisa que não fosse mostrar ao Brasil que é possível fazer uma educação pública de qualidade. Tanto é que eu botei o nome do meu projeto, eu escrevi esse projeto na casa de uma professora, levei 4, 5 meses, mais ou menos, na casa de uma professora que já é falecida,
eu e ela debatendo os pontos, eu quero assim, eu quero uma escola, eu quero a escola na área rural, de tempo integral, eu quero que dê o uniforme do tênis, a boina, lá tudo de bom tem que ser lá, a internet tem que ser a melhor do mundo, lá na área rural. Você imagina em 2001, vocês imaginem, em 2001, estou falando 2001, há 19 anos atrás, você ter que ir lá dentro de uma área rural, mas muito distante, que não tinha nem energia, você colocar uma internet, né? E nós botamos um link da Embratel naquela época, eu pagava R$ 2.800 a Embratel para botar a internet, um link da Embratel em 2001. As melhores internet eram nas escolas de tempo integral, que acho que eu fiz 5, foram 54 escolas, das quais 5 de tempo integral. Né? Tudo de melhor era lá. Para quê? Para fazer com que aqueles filhos dos produtores rurais que vieram para o centro urbano voltar, haja vista que voltaram. Se você pegar a história, entra aí, ou depois eu posso te mandar, pedir à prefeita para te mandar, nos últimos 20 anos, de 1980 até 2000, a Sobara, eu cito a Sobara porque lá eu amo aquele povo, é um quilombola, é uma das principais quilombolas do Brasil, né? Então, de 1980 a 2000, quando eu cheguei, que eu ganhei para prefeito, nunca a escola da Sobara, que era um curralzinho adaptado, teve mais que 36 alunos. Eu comecei a fazer uma escola com essa minha ousadia para 150 alunos. Eu construí uma escola linda, de primeiro mundo, com internet, com pavilhão de saber, com computadores para tudo quanto 2001. Estou falando de 2000, primeiro ano de governo. Com o link da Embratel, né, para 150 alunos. Se você pegar os jornais na época, me chamavam de psicopata, um cara louco. Como é que vai fazer uma escola desse tamanho lá dentro do mato? Lá nunca teve mais do que 30 alunos. E quando eu fui inaugurar, 6 meses depois, nos meus primeiros 6 meses de mandato, fizemos várias escolas em 6 meses. Primeiro ano de mandato, só para você ter uma noção, eu fiz 18 escolas no primeiro ano de mandato. Só para você entender o foco, quando você quer, você faz. Né? E em toda a história de Araruama não tinham construído 18 escolas. As escolas aqui em Araruama era parede com aqueles tijolinhos cobogóis, todas elas, e com telha de amianto. Eu fiz escola com telhado colonial, com varandão de madeira, com uma casa de um rio. Então, se você entender, que eu fui para 150, no dia da inauguração já tinha 175. Então, quando as pessoas iam lá ver a obra, eu levava, eu ia na casa dos filhos, no centro urbano, aqui na Fazendinha, mostrar para... Eu falei para os pais, eu falei para os coroas lá dentro da Sobara, seus filhos vão voltar para morar aqui. Isso aqui vai ser um grande centro de educação aqui dentro do mato. E aconteceu, Sobara hoje é uma grande produtora de cana, tem uma usina de álcool, quer dizer, hoje Sobara lá dentro do interior... agora a prefeita Lívia ainda foi lá, abusou, me atropelou, fez clínica, fez uma quadra poliesportiva coberta, com arquibancada. Você imagina, lá dentro do interior, você tem um ginásio poliesportivo coberto. Não é? Depois eu mando até imagem para vocês, com arquibancada. Então, realmente, eu não vejo outro caminho. Então, todo esse processo, Regina, que essa pergunta que você me fez, já estava no meu coração no dia que eu saí de casa. Eu tinha esse compromisso de vencer na vida, e Deus foi muito generoso comigo, que aos 15 anos eu já era gerente da maior empresa de charutaria, de alimentos, eu era a maior distribuidora do antigo estado da Guanabara. Charutaria Estrela foi a primeira empresa fundada do estado da Guanabara em 1894. Então, com 15 anos, cheguei a gerente, com 18, diretor-presidente. Então, eu não podia ser outro homem senão dedicado a servir aos outros chiquinhos e chiquinhas. Esse sempre foi meu sonho. Então, não teve sofrimento, só foi sonho. Ô, Chiquinho, eu vou falar para o Silvio Santos que a história dele é pequena perto da sua. Silvio Santos. Verdade. O Silvio Santos é realmente uma personalidade incrível, mas o negócio dele foi ficar rico, e eu não. Eu continuo minha vida modesta, meu negócio era enriquecer a educação brasileira, e eu dei um exemplo. Infelizmente, o Brasil não veio buscar esse exemplo. Então, quer dizer que você não tem problema de evasão escolar? Não, é que nós tínhamos uma evasão muito grande.
Até porque os dois prefeitos que me sucederam acabaram com as nossas escolas, destruíram, deixaram a escola maltrapilha, mas a prefeita já reformou basicamente 90% da escola. Agora, a prefeita, como é mais ousada e mais abusada do que eu, ela já inaugurou, só para você ter uma noção, em toda a existência de Araruama, 161 anos até esse ano, só tinha 3 creches. 2 que eu fiz, uma que um outro prefeito fez adaptado numa casa, mas 2 creches construídas. Só no mandato da Lívia, ela inaugurou 13 creches de primeiro mundo. 13. Estou falando 13. Né? E está inaugurando agora 8 escolas 100% ecológicas, com captação total de água, com energia solar. E as escolas aqui, todas elas são feitas com telhado colonial, no padrão que eu fiz, a prefeita está dando seguimento, agora muito mais bonita, né? Porque a mulher é muito mais zelosa do que o homem. Você sente, então, observa e sente muita ausência de uma política continuista educacional, né? Tanto é que não... Honestamente, está o professor Sávio, ele sabe, até porque ele é professor, apesar que está lá na faculdade, mas o grande problema é que nós não temos um projeto educacional no Brasil. Eu te pergunto, cadê o projeto de educação desse país? Eu lhe pergunto, não tem. Nunca teve. Tem na Constituição, a criança na idade, toda criança tem que ter o direito a estudar. Pois isso não é um projeto de educação. Primeira coisa que tem que ser feita é o respeito ao educador. Olha, eu tenho 61 anos. A minha professora, que foi a mesma professora, a Ieda, de Partido Alferes, eu amava, eu admirava a minha professora. Naquela época, quando uma professora casava, era a festa de casamento mais importante da cidade. Hoje, quando você fala assim, vai casar com uma professora, ou vai casar com uma professorinha, quer dizer, tiraram o status que deva ter o professor, como você tem na Europa, como você tem no Japão. Professor, não vou nem falar de salário, que é realmente irrisório do país, o investimento no professor. Mas é preciso rever tudo. Não dá para se falar em educação sem pensar nos educadores primeiro. Como é que vamos reestabelecer a autoestima desses profissionais que transformam vidas? Existe médico porque existe professor. Existe engenheiro porque existe professor. Sabe, está aí hoje, que diz que exatas, que física é fácil, está de sacanagem comigo. Está querendo humilhar a gente. Ele está aí porque existiu professor na vida dele. Senão ele não seria um professor de física. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto romper com esse processo, que os pais, um aluno pode ofender, bater no professor. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O professor tem que voltar a ter a autoridade moral de um educador. Eu até discordo, eu não gosto de chamar nenhum de professor. Na verdade, um homem que se forma, né, um pedagogo que se formou em professor, ele tem que ser tratado como educador. Ele é um educador, ele é um transformador de vidas. Agora, para esse transformador de vida, você tem que dar a ele instrumento. É o que eu dei durante 8 anos. As melhores escolas... Rejane, Araruama ainda detém a maior escola pública desse país e a mais completa que eu fiz. E olha, eu estou falando da prefeitura, que está entre as 10 mais pobres, principalmente quando eu fui prefeito. Hoje ainda tem um pouquinho de royalties, não é grande coisa, mas tem. Na época não tinha nada. A escola Darcy Ribeiro tem 105 mil metros quadrados, tem piscina olímpica, pista de atletismo olímpica, ginásio poliesportivo para 1.800 pessoas, com cabine de rádio e televisão. Isso que eu fiz lá atrás, há 15, 20 anos atrás. Entendeu? É uma escola que tem quadra de tênis, tem tudo. Quadra de areia para vôlei de praia. É uma escola transformadora. Isso eu estou dando ao educador, e vou dizer para você, que é para mim não esquecer, no meu primeiro ano, além de eu fazer muitas obras, eu dei, não 13º, mas aos professores eu dei 14º. Parabéns. Mas, Chiquinho,
como é que você me explica ter evasão escolar e lá em Araruama, já que você... Oi? Como é que você me explica ainda? Oi? Alguém está me ouvindo aí? Tá Estou te perfeito. ouvindo, Francisco. Estou te ouvindo, Francisco. Não tem, não. Caiu a voz. Oi? Que alguém ainda está chamado no seu celular aí, Chiquinho, por isso que você não está ouvindo. Ah, tem uma chamada. Deve ser por conta da ligação. Como é que você me explica ter evasão escolar, né? Estou sem som aqui, estou sem som. Está me ouvindo ou não? Agora sim. Agora voltei a ouvir agora, nesse exato momento. Deve ter sido por causa Como da é que ligação. você me explica, com todo esse investimento físico na escola, ter evasão escolar e Araruama, na época da sua gestão, no tempo que você foi gestor, quis fazer um plano de educação próprio, que você mesmo aí está dizendo que não existe, né? Não, Araruama fez um plano de educação. Araruama conseguiu fazer? Na minha época, eu dei escrito, está lá, tá na prefeitura, tem um plano que chama-se Araruama Brasil de Educação, são mais de 500 páginas, explicando todas as... Porque não adianta pensar em educação sem pensar em equipamento público, sem pensar na valorização e respeito ao educador. Não adianta você pagar muito o educador e ele continuar sendo desrespeitado pelos alunos, pelos pais. Aí ele vai entrar em depressão, não é o dinheiro que vai fazer ele ser feliz. O professor, na minha época, você pode ligar para qualquer um que foi professor da minha época. Eu ia nas escolas absolutamente todos os dias, eu vivia nas escolas, eu almoçava com as crianças, eu fazia piquenique para as crianças. Na minha época, no meu primeiro ano, se você pegar aí, eu criei um decreto, foi até um pouco ditatorial. Como era difícil mudar a cabeça das pessoas, e principalmente dos pais, na época também do educador, porque, claro, o educador, meu prefeito, eu nunca neguei que eu tenho a terceira série primária. Você imagina para 1.000 professores aceitar ter um prefeito, falar de educação, apresentar um plano de educação, ele tendo a terceira série primária. Foi um pouco difícil nisso aí. Não foi nada doloroso, mas foi difícil. Mas eu fui impondo com trabalho, com a amostragem, carinho com eles, respeito, fazendo com que os pais respeitassem. Né? Então, a gente foi construindo esse ambiente. Agora, se você pegar naquela época, todos os professores tinham que ser respeitados. Isso eu imprimi logo de início. Educadores tinham que ser tratados com respeito, independente da rebeldia, porque no começo houve. Eu lembro que nos primeiros 6 meses, quando eu pedi para que eles deixassem de ser professor e passassem a assumir o papel de educador, rapaz, vestiram preto, que quiseram fazer manifestações, eu aceitei, fui democrático, mas eu não abri mão deles serem educadores, porque é isso que tem que fazer. O que é ser educador? O professor, ele tem que fazer essa interligação com os pais, ele tem que exigir que os pais participem da vida escolar. Isso ele pode fazer e deva fazer, até que os pais entendam. Né? Então, isso foi muito bem, eu trabalhei muito isso. E eu criei, naquela época, um decreto impositivo, que eu botei um decreto assim: todo aluno aprendeu a ler em Araruama, aluno da rede pública municipal, é obrigado a ler 1 hora por dia e jogar xadrez. Era obrigado. Para quê? Xadrez era concentração, estratégia, né? O cara ter a paciência para não mexer numa peça errada. E a leitura, eu entendia que aquilo foi minha vida foi em cima da leitura. Eu tirei alguma diferença, ainda falo muitas coisas erradas, mas eu tenho um vocabulário melhor em cima da leitura que eu fiz. Então, foi impositivo, mas eu fui impositivo, mas eu pagava, naquela época, 19 mil jornais por dia. Jornal Dia, Jornal do Brasil e Jornal Globo.
um jornal para cada aluno. Ele tinha que ler, fazer uma redação do que ele mais gostou, fazer uma redação de, no mínimo, 10, 15 linhas, e as 23 melhores redações da rede, passava toda terça-feira para o Chiquinho, com o prefeito. Aí eu comprei um ônibus com ar-condicionado, bacana. Toda terça-feira eu botava esses 23 alunos comigo dentro do ônibus, com monitores, com alguns educadores, íamos visitar museu no Rio de Janeiro, eles almoçavam comigo, lanchavam, só saía de manhã, às 6h30 da manhã, chegava 8, 9 horas da noite. Para quê? Estimular essa criança a leitura, estimular essas crianças o respeito ao educador, né? E exigir do pai que participasse. Né? A criança mesmo... Esse plano de educação ainda é o vigente de Araruama? Não, ele está sendo retomado agora, porque nós tivemos 2 prefeitos altamente responsáveis. Não só acabaram com as unidades, com as ferramentas públicas, destruíram. Sabe o que você tem noção? Eu botei um pavilhão de saber em cada escola. Eu construí um prédio específico, onde, nesse pavilhão, metade dele era uma biblioteca, a outra metade dele era uma outra biblioteca, só que digital. Isso estou falando em 2001, 2002, 2003, quando nós fechamos 54 escolas novas. Derrubamos aqueles presídios educacionais e entregamos essas ferramentas aos educadores para que pudessem trabalhar nesse sentido. Quer dizer, então, se você pegar todo esse conjunto da obra, eu poderia exigir essa ação, dessa participação, e eu consegui. Esse plano de governo, aí veio 2 prefeitos, destruiu esse equipamento, passou a pagar mal o professor, ficou defasado, haja vista que a prefeita está recuperando o salário agora, né? Haja vista que a prefeita está recuperando o salário, além de deixá-los 3, 4 meses sem receber. E outra coisa importante, que eu estou lembrando aqui, eu fui o único prefeito da história do Brasil que fez uma lei só para dar aumento automático todo dia 1º de janeiro. Eu fiz uma lei, se você pegar a minha lei, ela foi votada num ano para valer para 4. Todo dia 1º de janeiro, o salário do professor era obrigado a aumentar 15% automaticamente através dessa lei. Essa lei, eu só não lembro o número dela agora, que é muitos anos. Rejane Chiquinho, a gente tem aproximadamente 15 minutos de programa agora. Eu queria deixar uma pergunta para o Sávio aqui, tendo em vista que o nosso tema é quem educa é pai e mãe, a escola abre a janela do conhecimento. Para o Sávio também, o Chiquinho para comentar, até a Rejane como educadora aí. A gente sabe que esse momento, as crianças, os jovens, adultos, todos nós precisamos da internet para viver, né? E qual é a dificuldade que você, Sávio, vê nos pais em educar? E vamos dizer assim, a internet ela possui 2 fatores. Ela ajuda a educar, mas também deseduca, vamos dizer assim, atrapalha na educação. Como que você vê aí? Como que os pais devem regulamentar essa questão da criança juntamente com a internet, do jovem, do adulto? Como que seria a nossa relação com a internet? Ô, Matheus, então vou aproveitar que você perguntar para Sávio aqui, que já que ele é professor de física, ô Sávio, como é que você consegue atrair os seus alunos para estudar física? Você desenvolveu algum método, né, para influenciar os seus alunos? E qual é a maior dificuldade que você enfrenta para ter esse resultado? E como você é escritor, como que você influencia os seus alunos para ler? Que o Chiquinho, eu vi como é que foi. Era obrigado a ler e jogar xadrez. Agora o Sávio, como é que você faz, Sávio? Bom, primeiro lá, tentando responder primeiro o Matheus, né? Em relação à internet, né? Como é que o pai deve lidar? Primeira coisa, acho que não é só como é que os pais devem lidar com os filhos em relação à internet, não, mas em qualquer outro aspecto na vida com o filho. Primeira coisa, tem que ter diálogo.
né? Eu acho que o pai, dentro de pai e a mãe, tem que mostrar a sua posição como responsável na educação deles, de mostrar que eles têm uma certa autoridade sem autoritarismo, né? Onde que mostrar que ali eles estão ali para guiá-los, a ensiná-los, que educá-los para o mundo, como é viver no mundo, desde que tenha princípios morais e éticos, principalmente éticos, que falta muito, né? E mostrar, ó, a internet é bom para isso, mas é ruim para isso aqui. Então temos que saber dosar o tempo de usar a internet, poder monitorar o filho usando a internet. Existem esses aplicativos que você pode monitorar os filhos, como a gente usa aqui em casa e tal. Então, várias ferramentas, mas acima de tudo é o diálogo, né? Em relação a isso daí. Bom, assim, a internet realmente ela ajuda para muita coisa, atrapalha, mas infelizmente nos países ainda está muito precário o acesso da internet, né? Visto Como é que influencia os alunos para gostar de física? Tá, então, vou chegar lá. Eu falo que não é fácil, não. Assim, como eu dou aula por cursos de engenharias, no meu campus só tem tem 3 cursos de engenharias e um curso de sistema de informação. Então, eu dou aula por cursos de engenharias. Então, é mais fácil você atrair os alunos, correto? O meu desafio maior é quando eu levo a física nas escolas, né? Então, como é que eu levo isso aí? Eu tento levar sempre, às vezes, de uma forma lúdica. Primeira coisa que eu falo com meus alunos, dentro da sala de aula, e quando eu levo para os projetos nas escolas, para lidar com as crianças e com adolescentes, eu falo o seguinte: física não é matemática. A matemática é uma língua que nós usamos na física, porque é a única língua universal. 2 mais 2 aqui no Brasil, que é igual a 2 a 2, 2 mais 2 no Japão. É uma língua universal, não muda. O inglês muda na sua interpretação, o próprio português na sua interpretação muda, então por aí vai. Então por isso que a gente usa a matemática. Tá certo? E as pessoas confundem muito isso. Então, eu sempre eu passo para eles o seguinte: o importante é o conceito, é o entender a física. Tá? E eu falo com eles: muitas vezes vocês não conseguem entender a física, o problema não está na física, o problema está na falta de leitura. Então, geralmente, no primeiro dia de aula, eu faço a física com meus alunos: vocês têm que ler. Não adianta. Não é só ler os livros acadêmicos que vocês têm que estudar, não, mas ler de tudo. Ler romance, ler gibi e tal, por aí vai. Beleza? Então por causa desses tios por aí vão, a questão dos livros, né? Então, um dos livros, primeiros livros que eu fiz, que foi através de um projeto de extensão, que era contar a história da física através da história em quadrinhos, certo? E só um momento, acho que tem alguém me chamando, não é que não. Era contar física através da história em quadrinhos. Foi uma história de ficção, viajante do tempo, conheceu o Galileu e chamou o Galileu para ir ver como é que foi a física depois de Galileu. O Galileu é um marco na física. E através da história em quadrinhos. Por quê? Usar uma linguagem que atrai o jovem. Uma linguagem sem equações, sem fórmulas matemáticas, e através de ilustrações para isso. A ideia inicialmente é para usar a internet como ferramenta para levar esse projeto. Mas a gente bateu no problema. A maioria das escolas que nós íamos, públicas, mal tinha internet na escola. Muito menos alunos de internet em casa. Então, como é que os alunos iam ter acesso ao projeto? Verdade. Então, teve uma aluna do projeto que falou assim: sabe, vamos pegar e vamos fazer um livro. E nós fizemos um livro. Esse livro não está à venda, porque nós editamos esse livro através de um financiamento coletivo para poder doar os livros para as escolas. Então, nós temos ainda um pouco desses livros, as escolas que aceitam, nós vamos e doamos os livros para escolas, né? Hoje em dia, mudou um pouco esse projeto, que nós estamos montando oficinas de como fazer uma história em quadrinho, voltado para a ciência e com contos, tá certo? Porque quando você estimula a leitura, não só ele vai desmistificar, quebrar um pouco dos paradigmas que as pessoas falam que física é muito difícil, que matemática é difícil, que química é difícil. É claro, para algumas pessoas são difíceis, mas para outras não. Né? Como às vezes, meus alunos que são da área de exatos têm muita dificuldade no português. Né? Então, eu vejo... Sim. Quando a gente já está assim, terminando o programa, para poder dar tempo para o Chiquinho falar aí,
e vocês fazerem as considerações finais também. Tem muita evasão lá de aluno? Aonde você dá aula? Tem alguns cursos que tem bastante evasão, outros nem tantos, né? E muito se dá ao fato de o aluno, muitos passam às vezes, porque não é o curso que quer fazer, outros porque há uma defasagem muito grande no ensino médio, no ensino superior, então muitos não vêm com base, né? E não se adaptam ao sistema de ensino, sistema semestral, diferente que vem até o ensino médio, que é o anual. Então, infelizmente, nós temos muitos alunos carentes. Eu já dei aula para aluno que é semi-analfabeto funcional, ou seja, sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto e não sabe redigir um dentro da universidade. É muito triste. Então, temos muitos desses problemas. Entendeu? Você já deu aula para ensino médio? Já. Eu comecei a dar aula em 99. Dei aula em 99. Os pais do ensino médio, fundamental, eles eram parceiros da escola? Olha, teve uma escola que foi Não, teve duas escolas que eu tive a experiência de trabalhar, que foram experiências muito boas, que foi em 2005. Eram escolas menores, escolas do interior, que tinham essa parceria. Uma foi o Euclides da Cunha, o colégio até onde que eu estudei. Então, tem dessa cultura lá da escola até hoje, desde a época do professor Gerson, tinha essa cultura dos professores serem parceiros. E uma escola que... Euclides da Cunha comemorou agora 34 anos a escola. Sim, eu estou sabendo. 34 anos, Fala, pode... Eu fui o primeiro aluno da turma, desde o jardim de infância, e fui o único até o terceiro ano do ensino médio, na escola, da primeira turma. A escola me marcou. Inclusive, a Fabiana Correia, que foi professora lá, estava assistindo junto com a gente aqui. Ela é minha irmã. Ela me deu aula. Tenho mais medo dela que da minha mãe. E outra escola foi em Bom Jardim. Mas Rejane, Chique, tem uma pergunta de um espectador, que é o Carlos Roberto Consica. Ele está perguntando aí tanto para o Sávio quanto para o Chiquinho, o que eles acham do projeto de CIEPS do governo Brizola. A gente tem 10 minutos aqui ainda, dá para fazer essa pergunta. Tá. Então, Chiquinho, você vai responder isso aí do projeto do CIEP e aproveita. Olha, eu prefiro, está me ouvindo aí? Minha voz está chegando bem? O projeto. Olha só, a ideia foi. O projeto, você respondeu do projeto. E a outra coisa que eu queria que você me falasse, com todo esse investimento que você fez, os pais eram parceiros da escola? E Araruama fez algum investimento na educação de jovens e adultos também? Sim, deixa eu te falar. Quanto à questão do CIEP, o projeto, a ideia do Darcy Ribeiro, extraordinária, não é? Com alguns equívocos, que eles pegaram os CIEPs, começaram a botar na beira da estrada. Eu fui contrário a isso, que aí percebi que era um projeto político com a educação e não um projeto de políticas públicas de educação. Mas a ideia do Darcy Ribeiro, se fosse levada a séria, sem virar um marketing político, de botar os CIEPs, não aonde ele necessitava, mas aonde o governador queria, na beira da estrada, para aparecer aquele prédio, tudo bem. A ideia é muito boa, mas não funcionou, até porque, eu volto a repetir, nos centros urbanos, eu desafio a educação, principalmente do quinto ao nono ano, no ensino fundamental, você conseguir prender uma criança o dia inteiro dentro da escola, num centro urbano. Ele vai querer jogar bola com quem? Com um amiguinho do lado da rua dele, e não com um amigo que vem de outros bairros. Não dá certo. Não deu certo, não dá certo. As escolas de tempo integral, para mim, tem que ser na área rural, tem que ser escolas do interior, vai dar certo em qualquer lugar, porque aí passa a ser algo extremamente atrativo. Então, essa questão do CIEP, a ideia é extraordinária,
projeto era o Darcy Ribeiro, o qual eu conheci e tive bastante experiência positiva com ele, haja vista que a maior escola pública do Brasil, que é a escola, eu homenageei o Darcy Ribeiro, a escola Darcy Ribeiro, essa é uma questão. A outra pergunta que você me fez? Você fez algum investimento com jovens e adultos? Com Sim, EJA? Isso. Você pode pegar aí, não só jovens e adultos, não. Naquela época, quando eu fui eleito, antes de eu assumir, tanto é que nós saímos de 8 mil alunos para 17 mil alunos no primeiro ano. Porque antes de eu assumir, em novembro, no mês do meu aniversário, eu marquei no centro, ali numa praça aqui da cidade, e chamei os universitários, que eles cobravam muito, que tinha que ter ônibus, que tinha que ter ônibus. Aí eu peguei cada universitário, você quer ônibus de graça? Você quer que eu compre o ônibus para levar os universitários nas universidades? Isso naquela época, que nenhum município aqui tinha. Se você pegar 2001, nenhum município da região do Lago tinha ônibus para levar os universitários. Eu peguei cada estudante que iam para fora no maior sacrifício, eu fiz ele me trazer, no mínimo, 10 alunos fora da sala de aula, independente se tinha 10 anos ou 100 anos. Então, no meu primeiro ano de governo, nós colocamos na sala de aula 8.700 adultos analfabetos para ser alfabetizados. Tá? São números, não tem isso não é história, são números, então, de jovens e adultos. Foi no final do ano de 2001, no meu primeiro ano, foi uma choradeira danada, pessoa de 70 anos, 60 anos, lendo uma cartinha para mim, eu fui na formatura deles, de todas as escolas, então eu botei 8 mil no primeiro ano. Então, houve um investimento pesado nesse segmento, até porque não tinha como falar em educação se eu não pegasse esse grupo de pessoas que nunca foram à escola, analfabetos absolutos, e que se você pegar essa minha história, eu tenho isso, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Você imagina uma pessoa que tem uma cartinha para você no final na sua formatura. Os pais eram parceiros da escola? No início resistiram, mas depois eu sou um pouco, eu faço o equilíbrio da democracia com democratura. Tem coisas que você tem que exigir. Então, eu lembro de uma escola que eu marquei uma reunião com os pais, eu sempre fui a reuniões com os pais, e uma escola de 700 alunos, só foram 16 pais. Falei, não tem reunião, quero todos os pais aqui amanhã de novo. Aí foi até acontecer, né, de a gente conseguir fazer com que os pais entendessem que aquilo não estava querendo o melhor para mim, não, era o melhor para os filhos dele, para o crescimento escolar, da vida escolar, do crescimento daquela criança, porque a criança se sente inútil. Imagina uma criança que um pai nunca foi na escola, e isso é o caso da maioria. O professor sabe, tá, ele sabe, pode afirmar isso com muita clareza. A maioria dos pais não sabe nem a cor da escola do filho. O filho se sente prestigiado. Aí ele passa perto de uma escola particular, vê o pai parando, levando o filho, dando um beijinho. Quer dizer, aí ele se sente frustrado. Aí essa criança, essa revolta, sabe onde ela descarrega? Em cima do educador. Xinga o educador, não respeita, porque é o que acontece dentro de casa. Chiquinho, deixa eu te falar uma coisa. Educação enquanto não tratar o educador com respeito, com referência. Olha só, Chiquinho, nós já estamos chegando perto da hora de encerrar. A gente tinha que fazer com vocês umas 3 lives para poder dar tempo de contar tudo. E uma das lives, nós íamos fazer você e o Sávio ensinar a gente a resolver o problema de física. Ia ser legal, né? Olha só. Eu vou fazer dar aula de reforço para o meu filho rebelde, que eu tenho aqui de física. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho aqui, Rejane. Estamos no finalzinho, mas o Alexandre Jardim está perguntando aí ao Francisco, aí também o Francisco e o Sávio, qual o parecer de vocês sobre as escolas profissionalizantes? E tem uma outra pergunta aqui também, a opinião sobre as escolas
militarizadas. Sim. Olha, eu posso entrar, eu gosto da ideia de escola militarizada, eu gosto da ideia, mas isso tem que ser uma coisa discutida não só com os militares, porque esse negócio de chegar a entregar uma escola para os militares, não é esse o caminho. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida com os pedagogos, com os educadores, qual o formato. Eu não sei eu não sei te dizer qual é o formato. Acho uma ideia interessante. Até porque a prefeita, ela criou aqui no ano passado, não, 2018, é o único município do Brasil que tem uma escola de ensino fundamental bilíngue, de tempo integral, militarizada, mas é municipal, tá? Mas só tem um militar. Era um coronel da Marinha, ele veio para ser o ser humano que ia passar a experiência de disciplina aos alunos. Então, na verdade, é uma escola bilíngue, tá? De tempo integral, com orientação militar. Eu acho que esse é o modelo. Agora, aquela escola que o cara tem que saber, se tiver problema na coluna, vai ser cutucado, ele vai ter que acertar a coluna. Eu acho que nós precisamos investir naquilo que é mais importante, que o Sábio falou com muita propriedade, o pai dele, com muita sabedoria. O maior patrimônio que um pai pode deixar para o filho é a poupança intelectual, o seu capital intelectual. É o que pode ter de conhecimento guardado aqui dentro. Meu irmão, o que nós valemos está da sobrancelha para cima. É o seu cérebro, o seu capital, é onde você armazena o seu capital intelectual. Então, eu acho que por isso que os pais das crianças mais simples devam entender que se eles não podem pagar uma escola particular, eles têm que dar todo o valor e respeito aos educadores das escolas públicas. Aí, se motivarem esses educadores, só motivados eles vão poder transformar a vida dos seus filhos. Não tem outro caminho, cara. Ô, Chiquinho, você falou uma coisa interessante, eu era diretora da escola, né? Então, a mãe chegou, escola pública, municipal, a mãe chegou para buscar o filho no colégio. Oi, dona Rejane, tudo bem? Tudo bem. Eu vim buscar a Camila, filha. Maria, Camila, né? Tá. Pô, não. Qual a série dela? Eu não sei se é segundo ou se é o terceiro. Como é que é o nome da professora dela para eu ir lá buscar? É uma lourinha, que usa óculos, que é baixinha. Não, a senhora, primeiro, a senhora vai me falar a série que sua filha está, a senhora vai falar o nome da professora da sua filha. Se a senhora não me der essas duas informações, a senhora vai esperar lá fora. Quando tocar o sinal, sua filha vai sair e você pega sua filha. Mas se eu não lembrar, então, se você não lembrar, você vai esperar lá. Espera lá tocar o sinal. E eu estudei em colégio de freira, e eu sou de Volta Redonda. Então, eu quero dizer que foi um prazer falar com você. Faltou muita coisa para a gente falar. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que a Lívia continue tendo sucesso. Sua história é linda. Foi muito bacana falar contigo, te conhecer. Agradeço a sua presença por ter aceitado fazer a live conosco, né? E nós vamos conversar em outras oportunidades, tá bom? Você já vai fazer sua consideração final. Savinho, meu filho? Sávio? Sim, diga. Eu quero dizer para você que nós gostamos muito de Fabiana, ela é uma fofa, uma querida nossa. Minha professora, inclusive, deixar um abraço para a Fabiana. Minha parceira de euclidianismo, de estudos euclidianos. A minha filha, Aline, dá aula no Euclides e os meus 2 netos estudam no Euclidinho. Você está de parabéns, porque você é um professor de física, um escritor, um ilustrador de livro, você não tem cara de nerd, você é um menino muito simpático, muito bonito,
uma família muito querida. Foi um prazer falar com você. Quero que Deus te abençoe, porque ser um educador é uma coisa muito nobre. Então, eu fiquei muito feliz em falar contigo, tá bom? Obrigado. Mas você também vai, Matheus vai conduzir vocês aí para a consideração final. Ó, adorei falar com vocês. Beijo, Gostaria de Rejane. agradecer a todos os entrevistados e, como a Rejane já deixou aí, que vocês deem as considerações finais de vocês. Começando aí pelo Skin, depois o Sávio, por favor, para a gente poder finalizar esse debate interior. Vocês me perdoem, mas primeiro eu tenho que começar pelas mulheres e ainda é uma educadora. Né? Rejane, um beijo para você. Eu agradeço a todos vocês pelo convite e a hora que vocês quiserem me dar essa oportunidade para falar de educação, eu estarei sempre à disposição. Fábio, Chiquinho, Sábio... Agora a gente quer... Chega de Chiquinho, a gente quer falar com Lívia. Porque sim, vamos marcar com ela. Ela está inaugurando um colégio, uma escola 100% ecológica. Isso é maravilhoso. 3.500 metros de área construída. Não existe nenhum colégio particular que chegue aos pés. Tem teatro para 1.000 pessoas, tem anfiteatro para 300 pessoas nesse colégio público. É um negócio de louco. Mas, olha, eu quero falar agora... Eu estou orgulhosa dela e a gente quer essa... Você imagina eu, pô, imagina eu. Sou apaixonado duas vezes. Eu sou apaixonado pela esposa Lívia e pela prefeita Lívia. Rapaz, eu sou o homem de duas mulheres. Nós temos uma escola ecológica, 100% ecológica, lindíssima, que é aqui em Banquete. Foi o tema meu TCC, a reutilização da água. A escola aqui, poucas pessoas dessa região sabem que em Banquete tem uma escola 100% ecológica. Fala para a Lívia que ela é a próxima. Tá bom, querida. Beijo, Rejane. Quero agora também deixar um abraço muito forte ao educador Sávio. Sabe, um prazer. Agora, não me sacaneia mais não, cara. Esse negócio que é fácil, física, você está de sacanagem. Você realmente é uma figura muito especial e gostaria muito de recebê-lo, tanto você quanto a Rejane, que são educadores, para vir conhecer a educação em Araruama, o quanto que a Lívia está investindo, a riqueza de detalhes, é realmente um negócio espetacular. Matheus, muito obrigado aí pela participação, obrigado a todos, um abraço a todos que nos acompanharam, obrigado, Eduardo, pelo convite, e estarei sempre à disposição quando o tema for educação. Sávio? Bom, primeiramente, queria agradecer. Oi. Sabe, nós não temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Nós temos que deixar filhos melhores para o nosso planeta. E é só com a educação. Só com a educação. Pode falar, Sara. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar desse debate. Queria deixar um abraço aí para a professora Ruth, ao Matheus. Dizer também, Chiquinho, você não pode ser um professor num papel, mas esse papel que você exerce é um papel de educador. Então, você pode ser considerado como educador, sim. Eu falo isso tecnicamente, tá? Pode ser considerado, sim. E é um exemplo para a gente. Tá? E um recado que eu gostaria de deixar, reforçar as palavras da professora Ruth aí, né, que temos que deixar crianças, pessoas melhores para esse mundo, né, para que o mundo seja realmente melhor. E só a educação para poder realmente transformar. E não adianta a gente, se a gente não fizer um plano de educação, que esse plano de educação tem que ser em conjunto, certo? Isso tem que ser um plano de educação que não é para fazer, às vezes, em 1, 2, 3, 4 anos. É um plano de, no mínimo, 20 anos. Né? E tem que ser um trabalho em conjunto e ser como meta. Enquanto o país não fizer nada pela educação, o país não vai pela frente. Né? Então, não é porque eu estou falando que é educador, não. Pode ver exemplos de qualquer país no mundo, seja país de direita ou de esquerda, mas que trate bem a educação,
é outro nível. O professor Fábio, sabe, o pior é saber que o mais difícil o Brasil tem, que é o dinheiro da educação. Hoje eu posso afirmar para você, como um gestor público, eu vou dizer para você, tanto tem que a Lívia está fazendo 8 escolas, já vai entregar agora até o final de julho, 8 escolas de nível que não tem na Europa, não tem. Nível mesmo. Aonde você conhece uma escola com teatro para 1.000 pessoas? As 8 não tem um teatro para 1.000 pessoas. Imagine você, a maioria das cidades do Brasil não tem um teatro. Aqui vai ter teatro nas escolas, dentro das comunidades. Não é? Então, é possível, é todo o dinheiro da educação. Não está mexendo, não está tirando dinheiro do asfalto, nem tirando dinheiro da saúde para fazer isso, não. O que eu tive que fazer, que na época não tinha muito dinheiro. Hoje ainda tem um pouquinho de royalties, mas ela não está usando nem os royalties para esse investimento da educação. O triste é isso. Existe um fundo, que é o Fundeb, que sobra dinheiro, só que, infelizmente, eu sempre afirmo isso, que, infelizmente, os políticos, além de roubarem o dinheiro, eles roubam o sonho das pessoas. Dinheiro tem. O que falta é esse país criar um projeto de educação e que ele tenha que ser um projeto de Estado e não de um governo, e não de um prefeito, e não de um governador, um projeto de Estado. E aquilo tem que ser seguido à regra, com regras, com punições claras, objetivas, não é? Mas não tem. É um absurdo. É um país que não apresenta um projeto educacional. Eu percebo que isso é só para que tenha esse maracutaia, roubo, porque se for aplicar como está aplicando em Araruama, o dinheiro dá e ainda sobe um pouquinho. Agora, como é que passou-se 2 prefeitos em Araruama e nos outros municípios e não construíram nada? A Lívia não está fazendo mágica, ela simplesmente está usando dinheiro público para investir no público, que é o dever de um gestor público. É isso aí. Oi. Todo mundo pode dar um sorriso aí, para a gente fazer um print? Claro. Vamos lá. Antes de eu finalizar aqui, hein? O Rodrigo faz para a gente aí. Rodrigo, espera aí que a gente vai dar um sorriso bonito. O Rodrigo não está sorrindo. Vamos lá. Então, só para eu fechar aqui, quando a gente finalizar, a gente faz isso. Esse foi o debate interior dessa quinta-feira. Eu recebi aqui o Sábio Figueira, que é professor e pesquisador na Universidade Federal de Ouro Preto, do campus João Molevá, de Minas Gerais, Francisco Fernandes, mais conhecido como Chiquinho da Educação, que é ex-prefeito de Araruama e gerente de RH da rede Supermercado Avistão. Conduziu aqui o nosso programa a Rejane Vaz, né, a Rejane Nunes, que é a nossa apresentadora aqui, juntamente comigo. E o nosso tema foi Quem Educa é Pai e Mãe, a escola abre a janela do conhecimento. Então, para deixar as minhas considerações finais, a gente agradece a todos que estão nos dando esse aporte para fazer as lives, para fazer os programas. E como bacharel em Direito, estudante de História também, queria deixar, para finalizar, minha opinião em uma frase de Monteiro Lobato, que resume tudo que vocês falaram, que, como nosso tema é Quem Educa é Pai e Mãe, a escola, ela conduz o aluno à educação, mas quem educa é pai e mãe. Então, essa frase de Monteiro Lobato diz muito, que é quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Então, a leitura é a base de tudo. Então, gente, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos telespectadores. Esse foi o Debate Interior. Cadê o print? A gente vai fazer agora. Deixar o Rodrigo finalizar aí.